Bem, hoje a gente vai mergulhar na história de um clube que é muito, mas muito mais do que um time de futebol. É para entender como o esporte pode ser um espelho e até mesmo um molde para a identidade de uma nação inteira. E tudo começa com este número aqui. É simplesmente impressionante. 40 milhões e 400 mil. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é uma torcida maior do que a população de muitos países. Uma escala que, sinceramente, é até difícil de compreender. Isso nos leva à pergunta central de toda essa história. Afinal, como um clube se transforma numa nação? A resposta, olha, ela revela muito sobre o próprio Brasil e sobre a raiz dessa paixão que parece não ter limites. Essa base de fãs gigantesca e absurdamente apaixonada é conhecida como a Nação Rubro-Negra. E isso não é só um apelido, sabe? É uma identidade real que vai muito além do esporte. Mas, para entender como o Flamengo virou esse gigante que conhecemos hoje, a gente precisa voltar lá no comecinho. E acredite, a história não começou com uma bola rolando num gramado, de jeito nenhum. As origens, como dá para ver, não têm nada a ver com o futebol. Foi na água que tudo começou. O clube nasceu lá em 1895 como um grupo de remo da elite carioca. A grande virada mesmo, o ponto-chave, veio em 1911, quando um grupo de jogadores brigou com o rival, o Fluminense, e resolveu criar o Departamento de Futebol do Flamengo. E foi aí, nesse momento, que a história mudou para sempre. E essa jornada do Flamengo, de um clube de elite do remo, para ser chamado de o time do povo, ela é perfeitamente resumida na história da sua mascote. Uma história incrível. O mais fascinante aqui é como uma ofensa e uma ofensa racista foi completamente ressignificada, transformada em motivo de orgulho. Nos anos 60, as torcidas rivais, muitas vezes de uma elite social, provocavam a torcida do Flamengo, que já era enorme e diversa, chamando todo o mundo de urubu. Era uma referência totalmente pejorativa. Até que chegou o dia 31 de maio de 1969, um dia que mudou simplesmente tudo. Tenta imaginar a cena. O Flamengo não ganhava do Botafogo, um rival histórico, há 4 longos anos. A tensão no Maracanã era, nossa, palpável. E aí do nada, um torcedor solta um urubu vivo no gramado. Só que em vez da torcida se sentir ofendida, ela explode. A galera abraça o bicho como um símbolo. E o mais incrível, o Flamengo foi lá e ganhou o jogo, quebrou o tabu. Parece coisa de filme, né? E pronto, o que era para ser um xingamento virou um grito de guerra. O urubu se tornou a mascote oficial do clube. Um símbolo de orgulho, de resistência, que está aí forte até hoje. Com essa identidade nova, poderosa, totalmente consolidada, o clube estava pronto para conquistar o mundo. A paixão que vinha da arquibancada finalmente a ser traduzida em vitórias dentro de campo. E aí vieram os anos 80. A ascensão de uma geração de ouro. E no centro de tudo estava ele, Zico. O galinho de Quintino. Um jogador que não só definiu uma era, mas que se tornou, sem discussão, o maior ídolo da história do clube. A história do clube é marcada por esses picos de poder. O primeiro grande auge foi em 1981, quando conquistaram a América, com a Libertadores e logo depois o mundo. Aí, décadas depois, o clube voltou com tudo para o topo, ganhando a Libertadores de novo em 2019 e em 2022. Uma prova de que o Flamengo é, de fato, uma força continental. E esse sucesso, claro, não foi algo passageiro. A sala de troféus mostra bem isso. O Flamengo construiu uma verdadeira dinastia. Tem título mundial, continental, vários nacionais, tudo isso alimentado por uma ambição que parece nunca acabar. Só que os troféus, sozinhos, não explicam todo esse poder cultural do Flamengo. Para entender a dimensão real disso, a gente precisa olhar para as rivalidades e para o alcance do clube muito, muito além do futebol. No Rio de Janeiro, os clássicos são eventos que simplesmente param a cidade. A rivalidade com o Fluminense, o famoso Fla-Flu, chegou a colocar quase 200 mil pessoas num estádio. 200 mil! É o recorde mundial de público num jogo entre clubes. Uma paixão numa escala que é monumental. E a influência do Flamengo vai muito além do campo de futebol. Começou lá no remo, nas suas origens, passou pelo basquete e vôlei, onde também é uma potência, e hoje chega até no mundo moderno dos esportes. Onde tem Flamengo, tem chance de título. Essa frase, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, ela captura perfeitamente essa lealdade que dura a vida inteira. Ser flamenguista é visto como uma parte permanente da identidade da pessoa. É bem mais que um slogan, é um compromisso para a vida. Então fica a pergunta:
Um time de futebol pode ser de verdade o coração cultural de um país? Bom, no caso do Flamengo, com essa nação de 40 milhões de pessoas, a resposta parece bem convincente. A sua história é um testemunho poderoso de como o esporte pode unir, pode definir e, acima de tudo, pode inspirar.